Queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão, queridos amigos também do Congresso Internacional de Estudos Bíblicos, que estará acontecendo de 16 a 19 de julho próximos em Buenos Aires. Nós temos a alegria de termos aqui ao nosso lado Frei Carlos Mesters, ele mesmo fará a sua apresentação daqui a instantes, e essa entrevista tem um duplo objetivo, tanto de marcar a caminhada dos estudos e do uso popular da Bíblia na América Latina, como também fazer uma avaliação crítica dessa caminhada e apresentar a vocês a grande contribuição que a leitura popular da Bíblia, especialmente do Brasil e também em toda a América Latina e Caribe, proporcionou a tantas pessoas nessas últimas décadas. Então, seja bem-vindo, Frei Carlos Mesters, aqui no nosso programa. E eu começo perguntando ao senhor, como é que foi essa sua descoberta? Como é que o senhor se tornou biblista? O senhor é holandês, pode falar um pouquinho para a gente de onde o senhor veio. E como que foi que o senhor descobriu essa vocação para a Bíblia, onde o senhor fez os seus principais estudos, e como é que o senhor veio parar no Brasil e se encantou com o Brasil a ponto de estar aqui entre nós até hoje, mesmo sendo holandês, e como é que o senhor se encantou pela leitura popular? Fala para a gente um pouquinho do senhor. Eu nasci longe daqui, muito tempo atrás. Vim para o Brasil em 1949, porque no seminário onde eu estava, muita gente vinha para o Brasil para se formar aqui, e quando se torna padre já sabe a língua. Assim eu vim com 8 pessoas juntos. E então eu vim aqui. O senhor tinha mais ou menos que idade? 17 anos, 18 anos. Com 17, 18 anos, o senhor já veio para o Brasil? Estudante. Estudante? Sim, seminarista dos Carmelitas. Então, assim eu vim, fiz o seminário aqui, o noviciado. E lá em São Paulo, quando a gente estava se formando para ser padre, na filosofia, me mandaram para Roma, para estudar em Roma, junto com outro confrade Vital. Então, disseram, você vai ter que estudar filosofia. Então, cheguei em Roma e disse, se eu tenho que estudar filosofia, não preciso estudar hebraico, essas coisas, que isso é coisa para quem estuda Bíblia. E depois de um ano em Roma, de Brasil, mandaram um recado. É melhor você estudar Bíblia, porque estamos precisando de um professor. Aí comecei a estudar, retomei o hebraico, o grego, e comecei a estudar. Frequentei umas aulas no Bíblia, que nós tínhamos um seminário próprio. Depois de formado padre, segui por acaso, na rua, em Roma, um dominicano se encontrou com um jesuíta na rua, e o dominicano, com o nosso frade carmelita, e disse, nós temos um frade do Brasil que está aqui para estudar a Bíblia. Aí o dominicano disse assim, então manda ele para Jerusalém e não para Roma, nos jesuítas, assim ele pode estudar lá na terra de Jesus. E assim decidiram, e eu fui estudar em Jerusalém. Então, não foi decisão minha, não, viu? Decidiram. Estudei 2 anos em seguida na escola bíblica dos dominicanos. Dou graças a Deus por uma graça muito grande de poder estudar lá. Voltei para Roma, terminei a tese sobre o Apocalipse, porque eu achei, para você conhecer bem uma casa, o que é melhor? O salão, a sala de entrada ou a cozinha? É a cozinha. A cozinha, o final. Já que o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não, o Apocalipse é a cozinha da Bíblia. Então, eu estudei o Apocalipse, o tema do Êxodo na composição do Apocalipse. Eu dou graças a Deus. Voltei para o Brasil, dei aula no seminário uns 4 ou 5 anos, e aí me convidaram para ir para Belo Horizonte. E lá comecei a dar aula, uns 3, 4 anos, e depois eu comecei a trabalhar a pedido do Dom Marcos Noronha, de Itabira, para dar umas aulas para o pessoal que trabalha nas comunidades e que tem muito problema na leitura da Bíblia. E foi o meu primeiro encontro com esse trabalho pequeno na base, lá em Itabira, Minas Gerais. E para mim, foi uma nova pós-graduação. Depois eu tinha um irmão, confrade, que tinha um irmão bispo, Dom Fragoso, bispo de Crateús, lá no Ceará. E então meu confrade, Domingos, disse assim, nós temos um confrade que acabou de vir de Jerusalém,
que sabe Bíblia, quem sabe ele pode dar umas aulas aí para o povo do Ceará, das comunidades. Sabe o que ele respondeu? Diz, se ele quer vir para ensinar, melhor que ele fique por lá. Agora, se ele quer vir para aprender com o povo, pode vir. Eu fui. E foi, acho que para mim foi a segunda pós-graduação nas comunidades lá da Diocese de Crateús, Tauá e vários outros, eu aprendi muito. Todo ano, no mês de dezembro, quando eu não tinha aula, lá em Belo, eu ia para Crateús e durante quase 8 anos, durante um mês, eu andava lá no sertão. E lá foi como diz, uma nova pós-graduação. Aprendi muito com o pessoal das comunidades. Falando em pós-graduação com o povo, qual que é a diferença entre aquele estudo científico numa escola internacional, como a Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém, ou as escolas de Roma? Qual a diferença desses estudos científicos e da visão que o povo tem da Bíblia? O povo, quando interpreta a Bíblia, quando lê a Bíblia, como ele faz? E qual a diferença disso em relação aos estudos considerados científicos, por assim dizer? As duas leituras são importantes e se completam. São importantes as duas. Eu conhecia muito a primeira, o estudo científico da Bíblia, as línguas, tudo isso, eu gostava demais. Mas o povo não pergunta logo o que está escrito. Ele lê a Bíblia e logo liga com a vida. Não pergunta o que está escrito. Vai perguntar também... Ou seja, o povo tem o hábito de fazer esse salto do texto para a realidade em que ele vive. Por exemplo, compara Jesus e São Paulo, o apóstolo. Apóstolo Paulo estudou em Jerusalém com Gamaliel, ele não escreve fácil, não. E você percebe, tem muito estudo atrás. Jesus nunca estudou. Viveu 30 anos em Nazaré, com o povo, na carpintaria, na roça, e andou 3 anos. E quando Jesus fala, ele não faz coisas difíceis, ele usa comparações, símbolos, parábolas, tiradas da vida, e é a vida que ajuda ele a fazer o povo entender. Então, a preocupação do povo não é o que está escrito, mas o que diz para nós. Esta é a primeira pergunta. Até hoje eu vivo lá em Unai e vou nas roças, quando eu puder, nesses encontros com o pessoal e então e a primeira preocupação sempre é a ligação com a vida. Agora, ao fazer essa ligação direta do texto bíblico com a vida, Frei Carlos, não há um risco nisso? Ou seja, a gente não pode cair numa espécie de fundamentalismo. O povo não pode cair numa espécie de interpretação errada. O que ajuda o povo a bem interpretar a Bíblia, mesmo não se apegando tanto ao texto ou aos estudos científicos, digamos assim? Eu acho que tem uma coisa, olha, por exemplo, como o povo lê a Bíblia nas cartas, nas comunidades do Apocalipse, o jeitinho de ler. Eles fazem a mesma coisa que nós. Lê um texto do Salmo 2, o pessoal lá de Jerusalém imediatamente liga com a vida. Os que querem, Pilatos e Herodes, puxam o assunto para a vida. E nós hoje fazemos a mesma coisa. E tem uma coisa, é a dimensão celebrativa do encontro. A Bíblia, como é que nasceu a Bíblia como livro? Não nasceu porque Deus pegou caneta. Nasceu nos encontros comunitários, uma vez por semana, lembrando o passado, o que Deus fez conosco, como é que nós temos que viver. Isto é a fonte de onde nasce a Bíblia. E se sai água da fonte, tem rio. Se não sai água da fonte, você tem um leito bonito, mas não tem água. Então, a fonte de onde nasce a Bíblia é o povo reunido em torno da palavra de Deus. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou presente. E então, às vezes, uma vez alguém usou a seguinte comparação, você vai dar risada. No Peru, dentro de uma gruta, os 2 estavam debaixo de uma pingava água constante. E o turista perguntou, o que é isso? Sabe que o rapaz é o rio Amazonas? Ela nasce lá. E então, assim, o rio da igreja nasce onde? Onde o povo está reunido em torno da palavra de Deus. E essa retomada do povo ao redor da palavra de Deus é o que está dando vida à igreja. E tem de tudo no meio. E aí a exegese científica ajuda muito o povo a não
porque se você lê a Bíblia e sai fora do sentido da palavra, alguém puxa a palavra. Não pode ler assim. Isso a exegese científica faz, mas a preocupação principal não é o que diz em si, o que diz para nós, de onde é que vem, para onde é que nós temos que ir. Esta preocupação que nasce quando o povo está reunido em comunidade, rezando juntos, e aqui não pode esquecer a ação do Espírito Santo. Ele é muito importante em tudo isso. Ele não fala, você nunca vai poder pegar em flagrante o Espírito Santo. E falando do Espírito Santo, Frei Carlos, nós estamos vivendo já há décadas no Brasil uma grande proliferação de igrejas neopentecostais, ou seja, igrejas que apelam justamente ao Espírito Santo, ou seja, se dizem inspiradas pelo Espírito Santo. E essas igrejas estão reunindo, estão congregando, como eles mesmos dizem, uma grande quantidade de pessoas, e eles têm a Bíblia como ponto de referência. Agora, uma pergunta que eu acredito que muitos se fazem é: qual é a diferença dessa leitura que se faz, por exemplo, em certas igrejas, não todas, mas em certas igrejas neopentecostais, e essa leitura popular que se desenvolveu na América Latina, e, diga-se de passagem, não só na Igreja Católica, mas em várias outras igrejas? Qual que é a diferença entre essa leitura popular, em que o povo está preocupado com a sua vida e usa a Bíblia para que a Bíblia ajude ele a fazer um caminho de libertação e de mudança na sua vida e na vida do mundo em que ele está, e essa leitura, digamos assim, que se dá nessas igrejas neopentecostais, que alguns chamam de leitura fundamentalista? Até se o senhor quiser explicitar um pouquinho melhor, nos explicar melhor o que se entende por isso, seria interessante. Então, eu diria assim, Deus não escreveu um livro, escreveu 2 livros. E o primeiro livro não é a Bíblia, é a vida. Deus criou a vida falando, luz, e a luz apareceu. A luz é uma palavra de Deus. E depois Deus gritou, Telmo. Telmo está sentado aí. Você também é uma palavra ambulante de Deus. Deus fala na vida. Este é o principal livro. E na hora que eu esquece isso, e pega um outro livro, esquecendo a vida, você anda um caminho que não fica no fundamentalismo. Então, se nós temos a Bíblia, está aqui, não é porque a Bíblia é a coisa mais importante, não. Eu leio a Bíblia porque ela me ajuda a descobrir Deus na vida. Lá está a palavra de Deus. E a gente lê, vai lendo, e sabe qual é o comentário mais frequente nos encontros bíblicos? O pessoal lê, puxa, é que nem hoje. Entender? Diz que a Bíblia, no fundo, é um espelho da vida. E quando você olha no espelho, você vê a sua cara, não é verdade? Então, o povo lendo a Bíblia diz, é que nem hoje. E aí faz a ligação básica. Aí a Bíblia atinge o objetivo. Foi escrito porque o Deus criou a vida para que nós, no paraíso terrestre, Adão e Eva andavam com Deus. É para dizer, no fundo, nós somos Adão e Eva. Este é o objetivo, poder encontrar Deus na vida. Nós não observamos a lei da vida e desandamos e perdemos Deus. E aí, pouco a pouco, Abraão, assim a Bíblia, a história conta, começou a redescobrir Deus na vida. Foi descobrindo, a história foi escrita, e agora este segundo livro é para nos ajudar a descobrir onde Ele está na vida. Eu não vou esquecer a vida, é para que a vida de novo se torne revelação de Deus. Esse é o objetivo. Agora, o fundamentalismo, você perguntou. Isso, né? Exatamente. Eu gostaria, porque essa é uma tônica que está muito presente, porque o fundamentalismo não é uma prerrogativa, não é uma exclusividade do cristianismo. Não. Existe o fundamentalismo também na religião muçulmana, existe o fundamentalismo também em outros tipos de manifestações religiosas e até políticas. Enfim, o que seria o fundamentalismo e qual é o risco, Frei Carlos, do fundamentalismo? Porque nós estamos percebendo que ele tem consequências. Uma leitura fundamentalista da Bíblia, parece que não, mas traz profundas consequências, inclusive políticas, econômicas, sociais.
Então, não estamos falando de um assunto qualquer, mas de um assunto muito importante. Como é que chamava aquilo que esqueci a letra, quando se condenava na igreja, o ofício, o Santo Ofício. O Santo Ofício, é uma a Inquisição. Inquisição. Fundamentalismo, sabe que é busca de fundamentos. Se você está nunca se estudou tanto o passado como neste nosso século, porque estamos inseguros, perdemos o rumo e vamos buscar no passado os fundamentos da vida. É busca de segurança. E às vezes a segurança em cima da letra. Lá, então, agora, qual é a verdadeira segurança? É reencontrar Deus na vida. E aí você não se agarra na letra, você se agarra no autor que produziu a letra. E se você vê a letra e esquece quem escreveu, aquele que escreveu a letra diz, esse menino não está entendendo nada do que eu queria dizer. Então, a gente nunca pode esquecer a pessoa, e a pessoa está presente no meio de nós. É como Jesus, nós dois, juntos, Jesus, nós olhamos o texto que ele mandou escrever. Jesus, o Espírito de Jesus está conosco para nos manter a letra na atualidade, não uma coisa do passado. Através da presença do Espírito conosco, esta letra se atualiza. E quando a gente, absolutiza a letra, esquece este contexto celebrativo, onde ele nasceu, a gente acha que não está bom. Se a Bíblia nasceu nos encontros celebrativos de toda semana, ao longo dos séculos, pouco a pouco, o contexto da sua interpretação tem que ser celebrativa, envolvido na oração. E na hora que a gente esquece a oração, esta dimensão, e a oração na vida, a gente se desvia, sabe? E aí é muito importante esta atitude simples de não dominar os outros pela palavra, a partilha da palavra, a conversa. Sabe o que é conversa grande? Conversão. Nunca pensou nisso? Olha só. Conversa grande é a conversão. É conversão. E não existe conversão sem conversa boa. Quantas vezes não acontece, você conversa com uma pessoa, depois que, puxa vida, nunca pensei nisso. E aí começa, e a conversa não termina na conversa. E nunca pegar só a letra, mas todo o contexto que existe. Tem que ler na letra e nas palavras, nas entrelinhas, nas linhas e nas entrelinhas. Tudo que é sugerido, a Bíblia é mais do que um texto, é toda uma vida de um povo. Na hora que eu me esqueço do contexto onde nasceu, eu estou transformando a Bíblia numa peruca. E peruca eu ponho e tiro. Mas Bíblia é o cabelo que nasceu da convivência do povo. E então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que olhar o lugar de onde ela nasceu. Esta convivência, e isto existe hoje, esta convivência celebrativa do povo hoje, eu acho que é o melhor contexto para a gente poder ler a Bíblia. E às vezes nós esquecemos isso. Agora, o senhor falou que saber o contexto e também penetrar um pouco no ambiente do autor que está por detrás do texto da Bíblia são elementos importantes para a gente fazer uma leitura contextualizada e mais correta ou proveitosa, digamos assim, das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Agora, Frei Carlos, nós sabemos que nós vivemos na América Latina e, falando especificamente do Brasil, nós somos um país com deficiências muito grandes na educação. O senhor sabe que o nosso povo conhece muito pouco da história dos povos antigos. O nosso povo tem dificuldade até com a língua oficial do nosso país, que é o português. O nosso povo, muitas vezes, tem dificuldades até de entender o texto mesmo que está escrito na Bíblia. É claro que temos edições bíblicas com textos mais popularizados, digamos assim, que tentaram fazer uma tradução mais popular, que nem sempre talvez seja o mais correto, porque ao popularizar você está dando interpretações e até já fazendo escolhas de certas palavras. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: existe alguma forma de fazer o povo ter acesso a esse contexto? Como o povo pode realizar uma leitura bíblica levando em consideração esse contexto e a autoria que está por detrás do texto? Sabe o que vem na minha cabeça?
Uma vez Jesus estava falando para o povo. E na frente estavam os doutores, os fariseus, e atrás o povo. E Jesus percebeu que o pessoal na frente não estava entendendo nada. E o povo dando risada. E sabe, lembra que Jesus falou? Pai, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim é do teu agrado. Isso eu acho que é muito... O que esse Jesus aprendeu dos pequenos? Será que ele aprendeu coisas complicadas? Entende o que eu quero dizer? Exatamente. Né? Então, o que significa? E Nossa Senhora, a mãe de Jesus, meditava as coisas. O que eu mais gosto na Bíblia é quando Jesus, ela perde o menino, e quando encontra depois de 3 dias, ela diz assim, meu filho, por que fez esse negócio conosco? Significa que ela não entendeu. E o menino responde, a senhora não sabe onde que eu tenho que estar nas coisas do meu pai? E ela não entendeu. Quer dizer, ela não entende os fatos e não entende as palavras. E eu dou graças a Deus por essas, porque eu também estou muitas vezes assim, não entendo o que está escrito e não entendo os fatos da vida. E o que ela fez? Meditava, lembrava. Então, então, este processo de trocar ideias entre nós, conversão, partilhar, rezar junto, invocar o Espírito Santo, são coisas muito simples, e quem estudou muito até desconfia disso. Mas eu acho que sem isto, é isto que faz avançar a história. Essas coisas tão simples. O pai, a mãe, no interior, você vai lá, encontra as pessoas, mal e mal falam, muitos não sabem ler, e uma vez encontrei um senhor, não sabia ler, a filha sabia ler, e ela perguntava para a filha, e a filha lia, ele quase que conhecia as histórias da Bíblia de cor, e outros que não conhecem a Bíblia. Então, eu às vezes penso assim, a Bíblia deles é a vida deles. A Bíblia que temos nasceu da vida de Abraão, todas aquelas histórias, Adão e Eva somos nós, Caim e Abel somos nós. A Torre de Babel hoje nunca foi tão grande para perceber, não é coisa do passado. E se eu transformo aquilo em coisa do passado, eu estou negando o significado que eles têm, que aquilo foi escrito não para informar a história, mas para orientar a vida do povo no caminho de Deus. Eu não sei se está coerente. Não, perfeito. Agora, existiria, Frei Carlos, algum método? Vamos supor que quem está nos ouvindo fica assim se interrogando. Tudo bem, na conversa, nessa grande conversa que vai redundar numa conversão, é que se faz o caminho da leitura popular. Mas existe algum método ou algumas dicas, algum caminho para que essa leitura popular da Bíblia aconteça, para que as pessoas que querem começar, por exemplo, a ler a Bíblia. Vamos supor um grupo de pessoas que esteja nos ouvindo que nunca leu a Bíblia. Como começar? Por onde começar? Como se faz para ir se familiarizando com esse livro vivo, que é a Bíblia, que não é uma peça de museu, como o senhor disse muito bem, não é um livro que nos interessa pelo aquilo que ele nos diz do passado, mas é um livro que nos interessa porque ele continua a nos dizer muitas coisas no hoje, no presente da história. Mas, para quem quiser começar, pessoas simples, como o senhor falou, que tem assim, uma formação até escolar pequena, iniciante, existe algum método? Existe alguma maneira para isso? Duas coisas. Primeiro, você perguntou como é que continua. Quando uma pessoa começa a ler a Bíblia, pouco a pouco ele vai querer saber mais da Bíblia. Aí, o que mais ajuda é os cursinhos de Bíblia. O pessoal gosta. Eu estive muitos anos em Angra dos Reis, mais de 15 anos. E lá começou o movimento nas comunidades. E na medida que eles iam reunindo, Frei, a gente quer saber um pouquinho mais da Bíblia. Aí começa o interesse pelo que está escrito. Descobrem que é importante para a vida, para a comunidade, e, sobretudo, os animadores querem conhecer mais a Bíblia. E aí a gente organizou um cursinho de Bíblia de 2 anos,
uma vez por mês, e a gente dava trabalho para eles estudavam, voltavam com os problemas, e assim foi uma formação para os animadores das comunidades. Isso é o primeiro para quem começar não com o livro do Levítico, que vai desanimar na hora, mas começar com as coisas simples, bem simples, dos evangelhos, e tem cursinhos para isso, bem simplesinho, indica, tem até roteiros para isso, círculos bíblicos, um trechinho da Bíblia, uma pergunta sobre a vida. Eu acho que o melhor é aquele Lucas, o evangelista Lucas conta no último capítulo do seu livro. No fundo, ele ensina os destinatários do seu evangelho, que eram os pagãos dos anos convertidos dos anos 80, para como ler a Bíblia. Então ele coloca Jesus ensinando aos discípulos de Emaús. Estamos todos na estrada de Emaús. Estão andando, conversando sobre os fatos da vida que eles não entendem. Como é que explica? Lembra? Eles dizem, nós pensávamos, mas a gente tantas vezes fala assim, eu pensava, mas... Então aí Jesus se aproxima. E sabe como é que Jesus faz? Ele não chega ensinando. Primeiro ele alcança. Depois anda junto, depois escuta, não fala, ele pergunta, vai perguntando, e eles vão dando a resposta. O senhor é o único estrangeiro, não sabe? E aí o que foi? Aí eles contam todos os problemas que eles têm, a conversa das mulheres, e só depois que botou a vida toda, Jesus começa a falar, e não dá aula. Ele usa a palavra de Deus para iluminar os problemas da vida que eles tinham colocado. Começando por Moisés, passando pelos profetas, foi buscando textos para iluminar. Eu garanto, se estes dois tivessem continuado, iam depois pedir para Jesus, dá um cursinho para nós. Mas então Jesus começa assim. E o mais bonito, ele diz que o coração ardia, mas não abre os olhos. Eu acho isso tão bonito. Eles falaram com Jesus o dia inteiro sobre a Bíblia e, no fim, a Bíblia não abriu os olhos. Aí, no fim, eles dizem para Jesus, nós chegamos, e Jesus, vocês chegaram, eu vou continuar. Não, fique com a gente se passa a noite aqui e amanhã eles fazem um gesto de comunidade. Fique com a gente. Eles sentam juntos, rezam juntos, partilham juntos, e aí o que acontece? O olho abre, reconhecem Jesus. O senhor falou... Espera aí, sim. Reconhecem Jesus e sabe o que acontece? Na hora que querem dar a mão, Jesus sumiu. E uma vez, num encontro bíblico lá no interior de Minas, alguém perguntou, Jesus foi para onde? Eu disse, eu não sei, eu não estava lá. Faz um cochicho aí para saber para onde é que ele foi. Eles fizeram um cochicho e uma pessoa lá perto do Mutum disse, eu sei. Ele foi para dentro deles. E é isso que acontece. Na hora que você descobre, ele está, e o olhar muda. É esse olhar do Espírito de Jesus que é muito importante na leitura da Bíblia. E eu gostei da resposta do rapaz, sabe por quê? Que eles estavam saindo de Jerusalém, porque Herodes e Pilatos mataram Jesus e mataram dentro deles a esperança. O poder mata Jesus e a morte morreu dentro deles a esperança. Sai, nós esperávamos. E quando eles descobrem que Jesus está vivo, significa que com Jesus está uma força maior que Herodes e Pilatos. Estes dois podem matar, mas fazer uma pessoa voltar a viver não podem. Não é verdade? Quer dizer, com Jesus está um poder maior que o poder que persegue e mata. O que acontece? Os dois se levantam e imediatamente voltam para Jerusalém. No escuro da noite, não tem mais medo. Vence o medo, vence a angústia, e lá os encontram o quê? Os apóstolos reunidos. E o que eles fazem? Partilhar a experiência da ressurreição. Aí todo mundo renasce. É isto que nós fazemos até hoje. Você participa, se está desanimado, não sabe o que fazer, participe de uma reunião, não acontece nada, mas dentro de você nasce uma força. Já que o senhor falou em desânimo,
E o senhor estava dizendo que só a palavra de Deus, só a Bíblia por si mesma, ela não é capaz Não de abre os olhos. abrir os olhos. Então, para que se abram os olhos das pessoas, o que é preciso? O que acontece para essa? Não é uma mágica, é claro, mas esse passo da leitura da palavra de Deus ou da escuta da palavra de Deus para se transformar numa mudança de vida, o que tem que acontecer? O menino leva muito tempo para crescer, não cresce num dia, não é verdade? Isso. E a mãe não vê, porque ela vê todo dia. Mas a tia que vem depois de 2 anos, e o menino cresceu. Então, percebe. Então, o importante é, só a Bíblia não abre. Mas o que abriu os olhos dos 2 meninos na rua, no estado de Emaús, foi a partilha, a reunião, a reza junto, a Eucaristia, lembrar Jesus, o repartir. Estes elementos celebrativos, a reza, muito importante. E onde não há reza, o Espírito Santo tem que ser invocado. Se pudesse ter uma loja onde a gente compra o Espírito Santo, seria bom para os ricos, mas não tem. A única coisa para conseguir a luz do Espírito rezar, Jesus falou que se filho pede um pão, você não dá pedra. Se vocês rezam, o Pai dá o Espírito a quem o pede. Então, a invocação do Espírito Santo é muito importante. E o Espírito Santo, você não pega em flagrante, você não sabe como é que ele atua. E eu passei uma vez o pente pelo livro dos Atos dos Apóstolos, onde Lucas fala da ação do Espírito na vida das primeiras comunidades. É a coisa mais interessante que tem. Sabe o que o Espírito Santo faz? Desde o documento do primeiro concílio ecumênico, nós e o Espírito Santo, até o rumo da viagem. Tem que ir para Unai, não vai para Paracatu, viu? E essas coisas, tudo, o Espírito Santo está aí. O que Lucas quer dizer com isso? Sem a gente se dar conta, falou em ação do Espírito Santo, pense numa coisa miraculosa, é nada. Está nas coisas mais comuns. Lucas quer dizer, se quiser saber onde atua o Espírito Santo, não procure nas coisas miraculosas que você não vai encontrar. Que Ananias e Safira também queriam coisa miraculosa e não podiam nem pertencer à comunidade, não está lá? Exato. Onde que está a ação? Na coisa mais comum que todo mundo tem. O que Lucas quer dizer, mude os olhos. Não procure na coisa miraculosa. Coloca o colírio da fé nos olhos e você descobre o Espírito atuando nas coisas mais comuns da sua vida. Quero um exemplo muito simples, pode até dar risada. Uma moça lá no interior, numa favela do Rio de Janeiro. O menino estava doente, ela precisava de dinheiro, não tinha. Precisava não sei quanto, vamos dizer R$200. E uma vez passa uma senhora na casa dela, conversaram, ela não falou do menino, nada, ela deixou uma embrulha na mesa, depois que ela foi embora, abriu, era exatamente a quantia do dinheiro que ela precisou para poder comprar o remédio. Ela disse, foi Deus, não foi? E a gente pode discutir para ela, foi Deus. Acho que Abraão falou para Sara, Sara, foi Deus, não foi? Exato. Entende? É a descoberta de Deus não se pega assim. E Deus também não usa o telefone. A gente descobre na vida. Nascem convicções tão fortes que os pais transmitem para os filhos. E esta convicção de fé nós também recebemos dos nossos pais. E nós os transmitimos. E esta convicção de fé que nasce, você não sabe de onde, que o Espírito Santo você não pega em flagrante, mas você diz, é o Espírito de Deus. E os bispos, quando a reúnem em concílio, é o Espírito Santo, e todos nós acreditamos. E onde é que nasce o concílio? Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio. Agora, olhando um pouquinho o uso que se fez da Bíblia na América Latina, Frei Carlos, teve uma época em que se usava mais o livro do Êxodo, por exemplo. Nós tivemos uma temporada da vida da igreja latino-americana, especialmente na década de 60, 70,
início da década de 80, quando o Brasil viveu, por exemplo, uma ditadura militar, e outros países da América Latina também estavam vivendo regimes autoritários, ditatoriais, né? Se usou muito o livro do Êxodo, por exemplo, como referência. Se falava muito da libertação, de Moisés liderando aquele povo pelo deserto, da conquista da terra prometida e assim por diante. Hoje, com esse povo um pouco acomodado, a gente nota que parece que as nossas comunidades, nem todas estão assim tão vivas, tão interessadas no que está se passando no Brasil, ou parece que as pessoas estão um pouquinho desanimadas, sem esperança. Que textos resgatar da Bíblia? Já que o senhor falou que a gente vai na Bíblia, não só para conhecer o texto em si, a letra em si, mas para que aquilo ali nos ajude a descobrir saídas para os nossos problemas, nossos dilemas, e para nos iluminar no nosso caminho. Hoje, que textos o povo está usando, ou está procurando usar mais, para iluminar a sua vida? Ontem, junto com a irmã Mariana, nós fomos visitar um rapaz que foi atropelado um mês atrás, quebrou-se todo. E a gente foi visitá-lo, estava lá tudo quebrado, animado, e a gente fala da Bíblia de um rapaz que Jesus curou, entende? Então, a gente pega textos por causa dos fatos. Então, naquela época, os textos que mais ajudavam eram da libertação, né? Hoje, eu acho que nós temos que voltar de novo os profetas. E ver como nós estamos quase que num cativeiro. Pouca gente ainda se interessa, não é verdade? Muita gente é acomodada, a televisão toma conta de tudo, e a ideologia dos ídolos é muito grande. Então, lembrar como, por exemplo, no cativeiro, o que mais se condena são os ídolos, os falsos deuses. Então, e tentar animar os grupinhos pequenos que tentam recuperar tudo. Eles começam a fazer uma releitura do passado em vista da nova situação. E talvez um pouquinho os profetas para incomodar os acomodados. Então, a partir das perguntas, que nós temos essas perguntas, como é que a gente faz a sua pergunta? Não é fácil. E aí escutar bem, Jesus escutava, o discípulo de Emaús, então saber escutar o que está, o ouvido bem pertinho do chão. Os problemas porque às vezes tem movimentos, são fugas, muita fuga, às vezes muitos movimentos, às vezes pentecostais, às vezes esquecem a realidade. Ficam tranquilos, mas não pensam no mundo que deve ser transformado, né? Que nós existimos, este mundo, o primeiro livro é a vida, e lá está a palavra de Deus. Eu não posso separar a Bíblia da vida. Então, eu acho que é mais olhar bem quais são os problemas, e isto, quando os primeiros cristãos começaram, foi nos anos 33, não foi que começaram? Exato. Depois, e quando é que o mundo estava mais ou menos um pouquinho modificado? 300 anos depois. Tem que ter paciência. Uma vez um senhor falou, eu não trabalho para mim, eu trabalho nem para os netos, para os tetranetos. Gostei do homem, de falar, a gente tem que a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, ter presente toda a caminhada. Isso não é fácil. E eu acho que sozinho ninguém descobre. E aí é muito importante os animadores se reunir, os padres se reunir, os bispos se reunir, os leigos se reunir, trocar ideia e de vez em quando juntar as ideias para saber o que Deus está pedindo de nós. Então, estes encontros, eles fizeram no ano 50 e pouco o primeiro concílio ecumênico lá em Jerusalém, para saber qual o rumo que temos que tomar, não foi? Um falava de um jeito, outro falava de outro jeito, um era mais conservador, outro queria só a lei de Deus, manter o Antigo Testamento, e até descobrir esta grande decisão. Não precisa mais observar a lei de Deus. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Levou tempo. Então, eu acho que nós estamos nesta situação, não é fácil, e um só não consegue. E aí também muito importante a celebração, porque na celebração o Espírito Santo atua e as ideias vão nascendo aos poucos, se juntando.
as convicções vão nascendo. Eu não sei se estou certo nisso. Em todo caso, a gente se comunica e as pessoas que vão escutar também vão, talvez, coçar a cabeça, se perguntar, e a gente levanta as perguntas, né? Que na hora que a gente não tem mais pergunta, a gente para. E esses dias atrás, um teólogo espanhol escreveu um artigo dizendo que, no fundo, a aversão que certas pessoas hoje têm ao Papa Francisco, falando da questão do Evangelho, ele dizia o seguinte, a rejeição que ao Papa Francisco que existe em certos meios, até mesmo católicos, muitas vezes é porque não se crê no Evangelho, se teme o Evangelho. Se teme o Evangelho, se tem medo do Evangelho. E ele dizia o seguinte, que o Evangelho nem sempre bate com a religião. Que Jesus Cristo ele acabou se desencontrando com a religião da sua época, porque ele trazia uma boa notícia que nem sempre ia ao encontro da maneira como se conduzia e se organizava a vida e a fé do povo. Eu pergunto para o senhor, há uma contradição entre evangelho e religião? Ou seja, é possível a igreja ser igreja institucionalizada, com paróquias, dioceses, arquidioceses? É possível, que é o caso católico, é possível a gente ter essa estrutura religiosa e, ao mesmo tempo, sermos fiéis ao Evangelho? Ou será que há alguma contradição aí? Em nome da fidelidade à religião, na África do Sul foi instaurada esta cultura contra os negros. Em nome da religião, os portugueses mataram muitos índios. Em nome da religião, se criou como é que chama? Você falou a palavra? A Inquisição. A Inquisição. Em nome da religião, foi feita as guerras, 2 do século passado, em nome da defesa da cultura ocidental cristã. E mataram 100 milhões de pessoas. Há muito abuso da religião, muito abuso da religião. E em nome da religião, as pessoas amarram uma bomba no corpo e se matam. Não é verdade? Então, eu acho que a primeira coisa que o Apocalipse diz, o Apocalipse mete medo em muita gente. Sabe qual é a primeira coisa que Deus disse no Apocalipse? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estive morto, estou vivo, sou o vivente. Não tenha medo. E toda a interpretação da Bíblia que mete medo está errada. Que mete medo nos que querem ser fiéis. Para eu ser fiel com medo, não ter medo. Deus, como é que Jesus chama o Deus? Abba, Pai. Não é Abba, Ab é Pai. Jesus chama Abba, Papai. Nome carinhoso para dizer que Deus não se deve ter medo de Deus nunca. E não ter medo a não ser que eu mato meu irmão. Aí Deus diz, está errado. Mas se eu procuro viver, eu posso olhar para ele, piscar olho para ele, ele me perdoa. E Jesus chega a dizer, mesmo que você peca 7 vezes no dia, deve perdoar teu irmão 7 vezes. E se Jesus pede isso, Deus também faz. E Pedro perguntou, quantas vezes, Jesus? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. E Deus também perdoa assim. Esta visão de Deus, Jesus comunicou. E toda vez que eu tenho medo de Deus, alguma coisa está errada em mim. Entende? Se eu tenho boa vontade, eu posso me envolver a Ele como... Agora me lembrei de um texto de Isaías. Posso falar? Claro. Até o capítulo eu lembro, 49. Agora o versículo diz, o povo de Deus me abandonou. Estou perdido. E diz, pode a mãe se esquecer do menino que gerou? E eu pergunto para as mães. Aí, até ontem, por acaso, num encontro que nós tivemos, eu perguntei, e as mães levantam a mão. Pode a mãe se esquecer? Elas fazem assim. Impossível. Pois mesmo que a mãe se esqueça de Deus, eu não me esqueço. Tem imagem maior para dizer que Deus é mãe? Tem não.
Então, por que usar a Bíblia para colocar medo? Porque Seria uma forma. Por que usar a Bíblia para se colocar medo nas pessoas? Seria uma busca de controlar as pessoas? Porque hoje dá a impressão, Frei Carlos, que certas igrejas, certas pessoas querem novamente ter o domínio sobre o povo e não ajudar o povo a se encontrar com esse Deus que é bondade, que é papai, esse Deus que é mais do que uma mãe, esse Deus que é bondade, que é misericórdia, como o Papa Francisco, inclusive, tem insistido tanto ultimamente, nesse Deus misericordioso. A gente tem medo de um Deus misericordioso? Será que o clero, os padres, os pastores, enfim, será que nós não temos medo de um Deus bondoso demais e que o povo deixe de estar sob o controle da religião? Não seria só talvez isso? pode ser. Eu penso. Eu não sei se é que eu vou dizer agora, se está correto o que eu vou dizer, viu? Nós tivemos um Papa que ficou 20 e tantos anos. Ele vinha lá da Polônia, não foi? Papa João Paulo II, santo homem, santo homem. Mas a visão dele era uma, muito clerical, né? Clerical. Então, e agora vem o Papa Francisco. E tem muita gente que não gosta do Papa Francisco. Pergunta para o povo, vocês gostam do Papa Francisco? Todo mundo gosta. E tem cardeais que não gostam dele. Não é verdade? Por quê? A visão de Deus, a visão da igreja. Alguém disse assim, a visão da igreja da América Latina foi parar lá em Roma. E o povo gosta, sente dentro, aquilo transmite alguma coisa. Mesmo que nunca viram o Papa, alguma coisa, é um Papa bom. Como o Papa João 23, Papa bom, o povo dizia, não é verdade? Então, a imagem que ele reflete um reflexo de Deus para nós. Qual é o primeiro reflexo de Deus que todo mundo tem? Da mãe, ou não? A mãe que faz na memória da gente é a primeira imagem que a gente tem de Deus. Até Isaías, Deus é como mãe. Então, essas atitudes, e o Papa Francisco transmite também esta bondade de Deus para nós. E ele sabe ser duro, que ele diz coisas duríssimas para o sistema. E muita gente lá na América do Norte, dos grandes, não gostam dele. E já mostraram isso muitas vezes nos escritos. Mas ele reflete alguma coisa que o povo diz, parece uma empatia entre o que o povo sente e vive. Jesus falava, o povo escutava, e o Evangelho de Marcos diz assim, Jesus falava ao povo, o povo gostava. E Jesus falava ao povo, o povo gostava. E Jesus falava ao povo, o povo constantemente. E os fariseus não gostavam. E uma vez Jesus perguntou, estava lá na sinagoga, você lembra, lá na Cafarnaum, e tinha um rapaz com a mão assim, capítulo 3 de Marcos, com a mão defeituosa, quer dizer, impuro. E Jesus percebeu, era sábado. Será que ele vai curar? Hoje é sábado, não pode curar. Aí Jesus chama o rapaz, vem cá. Imagina a coragem de Jesus. Os fariseus aí, Jesus com doente, e aí Jesus pergunta, se ele perguntasse, eu posso ou não posso curar o rapaz? Todo mundo, não pode não, que hoje é sábado. Ele fez outra pergunta, em dia de sábado, posso fazer o bem ou o mal? Posso salvar ou matar? Ai, que pergunta. Eles responderam, não. Ficavam caladinhos, porque sabiam, fazer o bem é curar. Salvar é matar, é não curar. Então Jesus disse, estica a mão. Esticou a mão ficou. Jesus, com raiva, porque em nome da lei de Deus, estavam dizendo que não pode fazer bem em dia de sábado. Aí Jesus fica com raiva. Esta má interpretação da lei do Pai, não. Estica a mão, curou. E sabe qual foi a decisão? Os herodianos e os doutores da lei se juntaram e disseram, temos que matar o homem. Entendeu? Acho que está. Então, Jesus viveu o tempo de hoje e nós vivemos o tempo de Jesus.
para concluirmos, Frei Carlos, o que o senhor diria para essa nova geração de biblistas aqui na América Latina, que está preocupada em fazer uma exegese, ou seja, um estudo bíblico-científico, que tenha ressonância também na vida concreta do povo, das pessoas? O que o senhor diria para as pessoas que estão estudando Bíblia, seguindo métodos científicos? Talvez algo que aconteceu com o senhor já disse que o senhor fez 2 pós-graduações com o povo. Foi junto com o povo que o senhor talvez aprendeu a melhor maneira de interpretar a Bíblia. E olhando hoje a situação que a gente vive na América Latina, claro que os tempos mudaram muito nessas últimas décadas, mas o que o senhor diria para esses atuais estudantes da Bíblia, seja no Brasil como também em toda a América Latina, a partir da realidade que a gente está vivendo hoje? Primeiro, continue estudando. E estuda cientificamente as línguas todas. Não perder nenhuma oportunidade de se atualizar no estudo dos textos bíblicos, o contexto da época, tudo isto. E tentar fazer o seguinte, estudar o passado de tal maneira que eu vou lá até a raiz, eu vou descobrir a vida que está na origem dos textos bíblicos. Lá está a vida. É de lá que nasceram os textos. E se eu conheço os textos, mas descobrir, então este estudo científico é importantíssimo para eu descobrir o contexto da época cultural humana, todos esses e o que a vida que está por debaixo daquilo. E aí eu vou reencontrar. E outra coisa é importante, que às vezes o texto não diz nada, não porque falta estudo, nem porque falta reza, porque falta aprofundamento da vida hoje. Então, não só aprofundar o texto da Bíblia, mas também aprofundar criticamente a situação de hoje. Não acreditar em tudo que a televisão diz, a propaganda oficial de Bolsonaro e dos outros, que tem uma visão crítica da realidade, também política da realidade, para saber nem tudo que se diz é correto de acordo com a verdade, muitas vezes é escondida ou se tenta escondê-la com propagandas e outras coisas na televisão. Ter um olhar crítico em tudo que se diz. Eu acho que é um pouquinho isso, viu, Telmo? Muito bem. Eu agradeço de coração o senhor ter aceitado esse nosso convite, de estar presente neste Congresso Internacional de Estudos Bíblicos em Buenos Aires, através do seu depoimento, através também de um texto, de um artigo muito bom que o senhor teve a bondade de redigir para nós. Agradeço também a você, telespectador da Rede Vida de televisão, que está sempre ligado neste canal e que está sempre interessado em crescer mais na sua fé e se fortalecer. Eu deixo uma palavrinha final para o Frei Carlos concluir, então. Muito obrigado a todos. Então, Frei Carlos. Eu queria só dizer que eu não vou poder estar no congresso, e sinto muito. Sabe por quê? Que no dia 20 de julho deste ano, o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, faz 40 anos. Então, a gente já estava programando de celebrar estes 40 anos lá em Angra dos Reis, onde foi fundado 40 anos atrás, com uma celebração ecumênica de várias congregações cristãs. E então a gente estava programando o CEBI, o Centro Ecumênico, então eu não podia faltar lá, não acha? E o dia mesmo do 20 nascimento? de julho, 20 sabe de julho. por que é 20 de julho? É a festa, você não vai acreditar, do profeta Elias. Nós somos carmelitas e a gente tem esta festa dia 20 de julho. E 20 de julho de 1979, 40 anos atrás, foi fundado o CEBI lá com a presença de Dom Valdir, bispo de Volta Redonda, Dom Vital, o nosso bispo, e Dom de bispo de Vitória vieram presentes. E vários pastores, foi uma celebração bonita. E o texto da celebração ainda está no arquivo do CEBI, lá em São Leopoldo, no Sul. Então, esse daqui, eu agradeço muito. Foi também, estes 40 anos, foi outra pós-graduação, viu? Ótimo. A gente vai aprendendo. Então, nós oferecemos essa entrevista também a todos os queridos amigos do CEBI, que
há 40 anos estão se esforçando para fazer com que o texto das Sagradas Escrituras esteja na mão do povo e que, estando na mão do povo, esse texto o liberte e o promova cada vez mais na vida. Obrigado a todos e obrigado de coração, Frei Carlos. Muito obrigado, viu, Padre Thelma?